boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Uma boa noite de repouso. Põe o celular para carregar. Uma boa noite de repouso. Perdão, irmãos, eu confundi tudo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Agradeço a cada um de vocês pelas mensagens, vocês têm me apoiado, têm me incentivado. Apesar de muitos erros, né, muitas falhas, eu tenho cometido só nos últimos dias. Porque a cabeça, ele fica cheio de tanto problema, que a gente não pode resolver, precisa das pessoas para resolver para nós. Então, às vezes a gente vai mistura as coisas, eu não gosto de misturar. Às vezes chega pessoas, a gente atende, porque não tem uma pessoa para atender, tem, mas eu não sei, eu não entendo as pessoas, simplesmente, verdadeiramente não entendo mesmo as pessoas. Então, às vezes fica misturando as coisas, eu não gosto de misturar. Mas vamos lá. Deus seja louvado por tudo. Se nós passamos pelo deserto, Ele passa conosco. Se nós passamos pelo rio, Ele passa conosco. Pelo fogo, Ele passa. Em todo lugar. Quem sou eu para estar murmurando, né? Então vamos lá. Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo teu socorro. Obrigado pelo alimento, pela família abençoada que o Senhor deu, pela cama do repouso, pelo teto que me cobre, pelo chão que eu piso, pelo sol que brilha, pela chuva que molha essa terra. E agradeço principalmente por Senhor ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer, desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou falho, eu sou pecador. Estou aqui confiado no merecimento que eu não mereço, por causa da tua misericórdia. Pai, ajuda-nos a nos fortalecer no Senhor. Tenha misericórdia da nossa alma, Pai, nos dê força, sabedoria e nos renova cada dia para que nós venhamos nos salvar. Debaixo da graça nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Mas nós temos pecado, temos prevaricado, temos falhado com o Senhor, Pai, temos que ter teu Espírito, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro da carta do Romano, 9, capítulo 9, versículo 8. Fala também no livro de Osana, capítulo 24. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que teu Espírito tem a falar, não nós queremos ouvir. Amém e amém. Irmão, carta do apóstolo Paulo ao Romano, capítulo 9, versículo 8, diz assim: isto não são para os filhos da carne. Isto é, irmão. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados com descendência. Romanos 9, 8. Não são os filhos da carne, quando se refere aos filhos da carne, está falando do filho Ismael, que era filho da serva de Sara. E quando a gente vai entender que não são os filhos da promessa, os filhos da promessa, não são os filhos de Deus, os filhos da escrava, os filhos da carne, porque Ismael foi concebido não pela vontade de Deus, mas foi pela vontade do homem, uma mulher, para satisfazer, para ter um filho que ela não podia gerar. Ela deu Agar para Abraão gerar o filho dela. Quando Ismael nasce, bem recebido, né? Antes foi posto fora, depois o anjo mandou ela voltar, se humilhar ao pé de Sara, voltou. Agora nasce o filho da promessa, Isaac. Esse é o herdeiro. Então, olha a profecia do que falou Sara, quando Ismael zombava da circuncisão de Isaac. Lança o filho da escrava fora, porque o filho da escrava não herdará com meu filho. Aí, esse filho da carne, filho descendente de Ismael,
são o povo ali o povo separado. Mas Deus fez a promessa também para Agar, que os filhos dela seriam numerosos. E eles iam ser perseguidos, mas ele ia ser mais forte que os seus inimigos, ia prevalecer. Ele não é filho de Deus, filho da carne, não, filho de Deus, porque foi gerado segundo a vontade do homem, não segundo a promessa de Deus. Isaac é o filho da promessa, embora já velho, Sara e Abraão, já quando ele via que não podia gerar filho para Abraão, ela cometeu esse erro. Mas o perdão foi dado. Agora, só que como Sara falou, o filho da escrava não herdará com meu filho, com Isaac, ela pôs fora o filho da carne, que não era filho dela. Mas ela não viu porque era filho de Abraão. E a promessa de Abraão estava em Isaac também. Deus fez dele uma grande nação. Agora, o filho de Deus, é aquele que é gerado segundo o fruto do Espírito, não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Essa é a mensagem do livro da carta do apóstolo Paulo Romano, no capítulo 9, versículo 8. Vamos agora hoje fechar o livro de Samuel. Se for da vontade de Deus, quando nós encerrarmos a Bíblia, se for necessário, se alguém falar aí, que como eu fiz a metade outra vez, pediram que eu fizesse ela completa, estamos completando, são mais de 3 anos. Mas ainda falta, ainda vai quase um ano para frente. Então, muitos livros já foram encerrados, dos pequenos, que tem um capítulo, 2, 3, até 12 já foi fechado. Então, se Deus for da vontade de Deus e alguém pedir, não somente um, né? Mas mais pessoas. Como teve uma pessoa que pediu para mim ler a Bíblia lida, eu li ela, cada dia um capítulo para essa pessoa. Li também no grupo de oração que eu tinha, que a gente tem, minha esposa tem. E agora, mais uma vez, quando eu chegar ao fim, se for necessário, se alguém pedir, não somente uma pessoa para grupo, é muito. Né? Mais pessoas pedirem, eu estou aqui. Nós vamos novamente passar a Bíblia. Josué, recordações de Josué. Agora, Josué, na sua velhice, é como nós, né? Eu gosto muito de recordar muitas coisas do passado que foi bom. Que eu machuquei, as pessoas, eu fui machucado. Eu não gosto, mas mesmo assim passa na nossa cabeça. A cabeça de José deve ter passado as guerras, a escravidão, as lutas até chegar na Terra Prometida. Passa muita coisa na nossa cabeça. Vamos ver o que ele recordou. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante dele, diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente o vosso pai, Tera, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dele a Isaac. A Isaac de Jacó e Esaú. E Esaú deu as montanhas de Seir para possuí-la, porém Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Então enviei Moisés e Arão e feriu o Egito, como fiz no meio deles, depois os tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito,
viesse ao mar, e eles perseguiram vossos pais, com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho. Clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão sobre vós, entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre ele, que os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois de habitasse no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os pais pelejavam contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a terra e os destruiu de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei de Moabite, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Aqui Josué recordando, através do Espírito do Senhor, o que passou com o povo de Israel no Egito, o que passou, como foi liberto, as lutas, as guerras que eles passaram, as aflições, e mostrando que até chegaram até aquele lugar, porque Deus está com eles, estava com eles. Deus estava lutando por eles. Apesar da rebeldia do povo, Deus continua ajudando. Entristecendo, porque quando nós rebelamos, o Espírito de Deus se entristece. E muitas vezes foram entregues a outras nações. Houve perdas, porque não vigiaram, não deixaram o erro de lado. Sentiu vontade de voltar ao Egito. Como nós hoje estamos na casa do Senhor. E nós ouvimos uma coisa diferente que nós ouvimos lá no Egito, ou seja, no mundo. Nós temos vontade, desejo de voltar novamente ao Egito, ou seja, ao mundo. E muitos voltam. Né? A queda é feia, machuca muito. E muitos tentam voltar e não voltam. Mas a terra, a promessa de Deus, fica para trás. Assim como aqueles que ficaram no deserto, para eles, vida pessoal. A herança ficou somente para os seus filhos, perdoou para os filhos. Eles ficaram pelo deserto porque foram rebeldes. Não tiveram fé, não confiaram no Deus que tudo pode. No Deus que tirou ele debaixo do chicote de Abraão e Faraó. Do versículo 14 até o 28, renovação da aliança. Aqui Josué mostrou bem que tudo que Deus fez ao povo de Israel, mostrou para ele também os erros dele, as falhas, como nós temos que sempre estar lembrando de nossas falhas, apesar de tanta bênção que Deus nos dá, abrindo portas, dando família, tanto que o desejo do nosso coração. E nós nos rebelamos. Mesmo assim, agora, Josué chama o povo para renovar a aliança. Renovar a aliança, irmão, quando você está na igreja, é reconciliar com Deus. Fazer uma nova aliança. Você reconhecer que você errou durante o tempo que você está servindo a Deus. Seja qual denominação que você for, a tua fé. Mas você reconhecer que você errou. Tem a hora de renovar uma aliança. Nós vamos ver que no Velho Testamento, quantas vezes Deus renovou a aliança com o homem. Porque o povo não era Deus. O homem, nós, quebrávamos a aliança com Deus. Hoje, é necessário nós renovar nossa aliança. Porque nós, nossos pais, nós quebramos a aliança. Deus, nós entristecendo o Espírito de Deus. Vamos ver? O livro do versículo 14 até o 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vosso pai, além do rio no Egito.
e servir ao Senhor. Porém, se vos parece bem mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitou. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outro Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nosso Pai, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, o morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, portanto, é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podeis servir ao Senhor, por conta Deus santo, é zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixar ao Senhor servir a Deus estranho, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor, serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste ao Senhor para o servir, e disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedecemos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e pôs por estatuto e direito em si. Aqui é a renovação da aliança. Meu irmão, minha irmã, se você chega um tempo da tua vida, você tem algum Deus, alguma pessoa que você reverencia, você está pondo à frente de Deus, chegou o momento de você jogar essas imagens, essas recordações fora. Vai chegar o momento de reconciliar com o Senhor, fazer uma nova aliança e jogar fora tudo aquilo que é abominável ao Senhor, que desagrada ao Senhor. É um momento, nós temos que chegar a esse momento. Quando eu estava nessa última igreja, Unidos em Cristo, era muito comum chamar para reconciliar, fazer uma pregação domingo. Muitas vezes eu fui lá e reconciliei. Muitas vezes mesmo. Foram 5 anos. Mas depois eu parei porque eu achei que era errado. Não adianta eu reconciliar, amanhã cair no mesmo erro. Eu tenho que primeiro jogar os ídolos, o meu pecado. Eu tenho que esquecer o meu pecado, jogar ele fora, se eu estou pecando de novo, me fazer uma nova criatura e reconciliar. Oi, Milha. Milha, deve ser o cara do táxi. Irmãos, perdoa aqui. As mortes de Josué e Eleazar, que chegou o fim de todas as coisas para Josué e para Eleazar, filho de Arão. Me dá. Eu vou aqui, tem pra cá. Me dá aí, Milha. Peraí. Me dá aí, Milha. Oh, meu Deus.